a movimentação pelos confinamentos já está grande. Os pecuaristas estão agilizando a entrada dos animais de olho no mercado, é claro, principalmente o internacional da carne bovina. Este ano há a previsão de engordar em coxo, pessoal, mais de 7 milhões de cabeças. E essa mesma quantidade também deve ser engordada em semi-confinamento. Estamos falando aí em 14, 15 milhões de animais terminados em confinamento e também em semi-confinamento. E o pecuarista precisa ficar atento às enfermidades que podem trazer prejuízos para o negócio. A seca e o frio apresentam os desafios sanitários para os bovinos por causa e por conta da poeira, queda na temperatura e aglomeração do gado. É aí, eu te pergunto, e aí, você já está preparado para esse novo desafio da pecuária? Quem está prontinho para te ajudar nesta temporada de confinamento é um dos grandes defensores da saúde do rebanho, o médico veterinário Robert Carvalho, gerente técnico e de marketing da nossa parceira de conteúdos, a Boehringer Ingelheim, mais conhecida como Boehringer Saúde Animal. Robert, bom dia. Bom dia, Obrigado Mauro. pela visita novamente. Bom dia, Mauro. Uma satisfação estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre esse problema tão sério que é a doença respiratória bovina, esse complexo, né? A gente fala doença, mas é um complexo de doenças que podem causar sintomas e perda de produtividade nos animais. DRB, doença respiratória bovina, mata boi? Mata boi. Deus o mata livre. boi. Mata boi. Se a Deus gente olhar, e tem muitos trabalhos mostrando, inclusive, que em alguns confinamentos pode ser a maior causa de morte de bovino Nossa em Senhora. confinamento. Sim, e mata de verdade. Tanto é que existe uma preocupação muito grande com isso, principalmente agora, né, que a gente entra num período que cai a temperatura, mas talvez um ponto importante que a gente tenha que observar não é só a queda de temperatura, mas as amplitudes que a gente tem de temperatura entre máxima e mínima. Né? Então, por exemplo, hoje, aqui eu estava olhando hoje, 13 graus de diferença. Aí quando é meio-dia, 1 hora vai estar 30, vamos supor, sei lá. E essa oscilação... Essa oscilação é um problema também, então tem a queda, mas tem a oscilação de temperatura. Além disso, a gente entra num período mais seco, começa a ter o quê, Mauro? Num período mais seco? A tal da poeira, né? Que também é um fator. Secou minha garganta aqui já. Começa a ficar seco, poeira. Ainda eu vou lá e bebo um copo d'água, tudo bem, mas o boi, que é boi submisso a gente, né? Costumo dizer, eu não paro de repetir isso. Tudo que você fizer pro boi, ele vai ser obrigado a fazer. Se você deixar ele de comer, de beber água, ele vai, não tem jeito. Então, E quem conhece confinamento sabe Pois que é. ali tem poeira, né? Pois tem é. poeirão. Mas a maior taxa de mortalidade se diz, está relacionada à pneumonia, é isso? Sim, alguns estudos, eu tenho até um dado que eu posso mostrar depois aqui. Não, vamos começar agora. O Holder vai dar uma mini palestra para você agora, tá? Já liga para o seu vizinho, chama seu capataz, seu gerente, seu vaqueiro que cuida das suas matrizes. Vai ser uma mini palestra agora para a gente sobre as doenças respiratórias bovinas. Gentilmente, uma contribuição da Boehringer Ingelheim para toda a fazendeirada brasileira. Explica aí, Robert. Aqui, Mauro, é um dado de um trabalho publicado pelo Anderson Batista, que para mim é um dos maiores especialistas em confinamento hoje no Brasil, que foi um estudo que foi feito ali, que foi publicado em 2017, no qual ele avaliou, dentro de um confinamento, as principais causas de mortalidade. E a gente pode ver que a principal causa de mortalidade, e desculpe estar em inglês, mas eu peguei diretamente do trabalho, exatamente esse gráfico, 33% da mortalidade do confinamento foi doença respiratória bovina. Nossa Senhora. Ou seja, né, aquele azulzinho ali, 33% de mortalidade. 3 cabeças, uma morreu de... Uma morreu cada 3 cabeças que teve mortalidade, que morreu, de todos os animais que morreram, Uma foi por causa foi por causa, a cada 3, foi devido à pneumonia. E aí algo importante também, Mauro. Olha ali a morbidade. O que é morbidade? É quantos animais, a porcentagem de animais que teve pneumonia, dos animais que ficaram doentes. Tudo isso? 87% foi de pneumonia. Meu Deus. Ou seja, BRD, né? Doença respiratória. Ou seja, doença respiratória é um ponto crítico dentro do confinamento. Vamos ver a próxima tela aí? Roda aí, pessoal. Vamos lá. Aqui explicar um pouquinho, né, o que a DRB, ela tem uma interação entre os causadores da DRB, que são os patógenos, o ambiente, e aí entra um pouco essa amplitude do ambiente, de temperatura, queda de temperatura, poeira, e o animal.
porque também é susceptibilidade individual do animal também. Então, por exemplo, se ele não tiver vacinado para a doença respiratória, ele também vai estar susceptível a essas doenças também. Maravilha. Vamos lá? Bora, gente. Eita. Sinais clínicos. Sinais clínicos, Mauro, é a famosa pneumonia isso, né? Então a gente vê aí apatia, febre, desconforto e tosse e acaba afetando perda de peso, né? O animal começa a perder o desempenho. Boi tosse? Boi tosse. Ué, o pessoal fala que nem que a vaca tussa. Ah, mas quando... Ó, boi tossiu, pessoal. Quando tá com... Eu já vi boi tossir, espirrar, bocejar. Tanto convivência que eu tive lá. Então... Febre, apatia, nossa senhora. Isso, perda de peso, aí sim. Aí você tocou na parte mais sensível do pecuarista, o bolso dele. Mauro, perda de peso. Aí é um dos sinais clínicos que a gente tem, né? Mas depois eu vou te mostrar um trabalho lá que a gente fez para mostrar o que acontece com o peso de carcaça do animal. Então, quando a gente fala de peso, peso é o total, com tudo. Couro, osso, aí depois, e barrigada, tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar um dado mostrando o que acontece com o peso de carcaça desses animais que sofrem com DRB. Entendi. Descarga nasal, ou seja, escorrendo, corrimento ocular, alterações da posição da cabeça. Da cabeça, ó. Tá vendo aqui embaixo um animal com a língua para fora? Ele abaixa a cabeça e quando está muito afetado, tá pedindo ajuda. Ele está pedindo ajuda, ele está com dificuldade respiratória e tal. Exato. É complicado, viu? Então a gente percebe isso. E aí está uma das coisas, né? Por que causa isso, né? A diferença que foi um estudo que foi uma simulação que foi feita para estimar mais ou menos quanto seria a capacidade pulmonar de um cavalo, o homem com 500 quilos, então foi simulado, e um bovino. Ó. Olha a diferença. 42 litros, 35 litros e 12 litros. Ou seja, o bovino ele tem uma necessidade de passar mais ar nos pulmões para oxigenar o sangue. Entendi. Então explica fortemente esse risco maior de ter infecções respiratórias. E aí por isso, né, a poeira piora, porque a poeira afeta essa proteção inicial, né, as primeiras proteções que tem ali no nariz, né, então ela quebra essa barreira e aí abrindo a porta para os vírus que vão causar o problema, né, vão diminuir a imunidade, causar o problema, os primeiros problemas, e aí a gente pode ter depois uma infecção bacteriana também, que é o que piora muito o quadro. Esses são fatores aí que ajudam nesse aumento da incidência. Aumento de incidência. E aí a gente coloca o que? Estresse. Estresse é um fator também. E aí o que acontece no animal na entrada do confinamento? O que aconteceu antes disso? Transporte. E aí entra muito bem o trabalho que vem sendo feito de conforto, de diminuição do estresse no manejo de transporte do animal antes do confinamento, mas também o período de adaptação desse animal no confinamento também é super importante, período de descanso antes de colocar na baia. Entendi. Né? E aí esse estresse, poeira, todos esses fatores juntos quebram essa barreira inicial do nariz ali, do animal, o vírus consegue entrar no pulmão, causa o problema e depois vem a bactéria que causa um problema muito maior, que é uma infecção secundária e muitas vezes está associado vírus e bactérias. Entendi. Então, aí vem o problema, né? Depois que acontece isso, não tem jeito, aí você tem que tratar. Quando a gente fala de produção, a gente tem que pensar em prevenção. Claro, claro. Então... Aliás, não canso de dizer que 70% dos medicamentos, né, da área veterinária, eles são de ordem preventiva, né, e apenas 30% de ordem curativa. Ou seja, é aquele ditado, melhor prevenir do que remediar, né, pessoal? Então, se você fizer isso antes, que o problema chegue até a sua fazenda, enfim, é um grande passo, né? Infecção natural de DRB em confinamento de animais de corte. Aqui a gente vai falar um pouquinho de um trabalho que a gente fez, porque geralmente nos confinamentos existe o hábito né, de fazer o tratamento somente com antibiótico dos animais que estão afetados. Então você viu lá, né? 87% dos problemas que tem de doença no confinamento, geralmente são doença respiratória. E normalmente aqui no Brasil, a gente tem o costume de usar somente o antibiótico. Mas o antibiótico ele vai combater o quê? O agente causador, que é a bactéria. Só que você já está com o pulmão afetado, porque a bactéria já está causando problema. Você precisa dar um anti-inflamatório para esse animal também,
para ajudar ele a se recuperar o pulmão dele e ele voltar a produzir. E aí eu vou mostrar Essa é um pouco... uma tecnologia de vocês? Esse é uma tecnologia nossa, o Metacan, né? Um produto à base de meloxicam, dose única, que é importante para o manejo. Então, Mas é curativo ou preventivo esse aí? esse daqui é curativo. Ah, tá. Você viu lá? Entendi. 87% dos animais... Detectou o problema com aquelas causas que você me mostrou, eu tenho que entrar com esse medicamento aí. Entra com esse Mas antes dele, tem algum outro que eu posso prevenir? Tem vacinas respiratórias que você pode usar. Ah, tá. Vacinas respiratórias. E naquele caso daqueles confinamentos, eram animais que foram vacinados. Então, vacina não tem 100% de eficácia. Isso é claro, deixar muito claro. Vacina ajuda a diminuir a prevalência, mas ajuda também a diminuir sintomas também. Entendi. Muitas vezes o animal pode estar vacinado, e um lote estar vacinado, e ele mesmo assim ter o problema da DRB. Engraçado que essa tecnologia ela ajuda não só a combater as doenças respiratórias, mas outros problemas que a gente enfrenta no dia a dia, como o curso. Estou vendo ali, ó. Exato. Depois de uma discórdia na bezerrada, né? Pós-operatório, mastite, que é o grande problema da pecuária leiteira no Brasil. Exato, Mauro. Mastite também. Então, essa tecnologia, o Metacan, ele é um produto que um medicamento que a gente pode utilizar em vários momentos na fazenda. Ou seja, tem que ter em toda farmácia de fazenda, tem que ter esse produto. E é uma dose tem única, que ter um Metacan. falou, né? E dose única, um anti-inflamatório com dose única. E aí ajuda no manejo. Esse é um ponto. Qual que é é por quilo lá? É por quilo. A dosagem? Pode voltar, por favor? A dosagem. A dosagem dele, 2,5 ml para cada 100 quilos. Tá, beleza. Entendeu, Mauro? Então, eu tô com um animal de 500 quilos lá, vai dar o quê? Vai dar 12,5. 12,5, isso. 12,5, tá, entendi, beleza. E o importante ele chega rápido no pulmão, né? 7 horas ali ele já está com a concentração máxima. Lá. Exatamente. Beleza. Vamos. Aqui eu vou falar um pouquinho de um experimento que foi feito, no qual os animais de confinamento que tiveram DRB foram tratados com Metacan e antibiótico, e outros só com antibiótico. Pode passar para o próximo, por favor? O que aconteceu com esses animais, Mauro? Teve uma redução no pulmão, quando você usou o Metacan e sem o Metacan, de 78% de redução de lesão no pulmão desses animais. Olha a eficácia. E aí a gente olha aquela foto, né, do pulmão danificado. Um pulmão danificado. Esse animal, se ele não for tratado, ele não recupera. Ele pode até não ter febre, diminuir sintomas. A gente não consegue, né, ver o animal, ver os órgãos internos, mas é aquilo ali. É aquilo ali. Aqui foi feito um abate técnico para estudo, é óbvio, né, pessoal? Exato. Só para você entender o que o boi doente com pneumonia, doença respiratória, tem dentro dele. Olha o pulmão todo estrupiado ali. Exato. Um pulmão desse aí não tem como o animal produzir. Entregar o que o pecuarista quer dele, né? E aí o que aconteceu no final, né, desse estudo? A gente teve uma rápida e significativa melhora dos quadros clínicos do animal, uma redução significativa das lesões pulmonares, que foi mostrada ali, e além disso, depois de 170 dias, que foi o final do confinamento, maior ganho de peso, então, entre o grupo tratado com Metacan e não tratado, 21 quilos a mais. Sim. E de carcaça... É isso aí que eu quero chegar. Atenção você que vende boi para o frigorífico. Olha aí, ó. 12 quilos. Quase uma arroba. Quase uma arroba. Quanto tá a arroba hoje? Depende. Uma arroba faz a diferença. Arroba de animal padrão China, que é abaixo dos 30 meses, 22, 23, 24 arrobas lá, depende muito. Mas temos que produzir esse tipo de gado, né? Tá difícil a gente escoar aqui no mercado interno, todo mundo sabe, a inflação está comendo tudo, o poder aquisitivo do brasileiro caiu absurdamente, tá difícil vender carne aqui no Brasil, então a gente tem que fazer a carne tipo exportação. O pessoal está comprando carne aí fora, a aftosa aos poucos está sendo eliminada do Brasil, e isso está fazendo com que abra novos mercados, né? De regiões de países que não compram carne em países que vacinam contra a aftosa. Japão, Coreia do Sul, Tailândia, enfim. Então, temos que fazer o dever de casa, gente. E eu repito aqui, não é porque a gente ia parar de vacinar contra a aftosa, você do Goiás, de Minas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, estados do Sul, mais Rondônia e o Acre,
que você vai deixar de vacinar o seu gado contra outras doenças oportunistas aí, pessoal, talvez muito mais perigosas que a aftosa. Exato. Exato. Tuberculose, brucelose. Esse dia morreu um cara de raiva. De raiva, verdade. Lá em Minas, né? Minas, verdade. Mas cuidado, gente. Tem que vacinar contra esses trem tudo aí, ó, Deus o livre. E Mauro, um ponto importante, né? A gente falando, hoje a gente sabe do desafio que tem o confinamento hoje de custo. Quando você é mais eficiente, ou seja, você, lógico, tem que prevenir a doença Você respiratória. tem capacidade de falar para mim quanto custa isso? O quê? O tratamento lá com aquela tecnologia. O tratamento da tecnologia? Ele vai dar hoje, quer ver? Se você pensar com o antibiótico mais o anti-inflamatório, com dose única, ele vai dar em torno aí de 120 reais mais ou menos, 120, 130 reais. Com 120 reais eu curo meu boi. Nesse caso, sim. Com esse tipo de Eu curo tecnologia, meu aí boi. depende do antibiótico que você vai usar. Eu tô falando de um boi aí de 22 arroba, vamos chutar aí 270 arroba? Então, aí depende do Na antibiótico. verdade, custa meia arroba para você tratar um boi com doença respiratória. Exato. Meia arroba. Aí você bota no bolso aí o restante das arrobas. E aí você pensa o quê, né, Mauro? A sua eficiência também, você melhora a sua eficiência. Assim, você vai ter o problema, você não vai perder o animal. Tem esse ponto também, né? Porque você tem que colocar o custo de perder um animal. É por isso que eu tô falando pro pessoal de casa aí. O custo de perder um animal. Eu quero saber se vocês fazem algum treinamento com o pessoal, com os vaqueiros. Sim. A equipe da Behring é muito grande, tá? Vai lá na sua região, vai lá na loja veterinária, bate palma, fala com o balconeiro. Ô, bicho, eu quero saber se tem algum veterinário da Behring aqui para me atender, ir lá em casa, me assistir, olhar meu gado, fazer um protocolo, fazer um intensivão com meus boiadeiros, meus vaqueiros. Você tem equipe para isso? Então, a gente tem hoje os nossos parceiros comerciais, né? Eles fazem esse tipo de trabalho hoje. Por exemplo? Então, eles vão até as fazendas, fazem treinamento. Por exemplo, tem treinamento de os nossos distribuidores. Tá. Então, a gente tem promotores hoje no campo, né? Os distribuidores. Tem a nossa equipe também, de coordenadores também, que consegue fazer esse acesso aos pecuaristas. E pode procurar a gente também, que a gente está disponível para fazer esse tipo de trabalho. Me ajuda minha amiga Maiara Araújo, vaca leiteira, acabou de parir, tem 3 dias. Eu posso vacinar ela contra a aftosa? Pode vacinar. Maiara pode, tá bom? Pode. Tá bom, querida? Tá aí, ela tá desesperada lá, tá com a vaca que pariu ontem, fazendo 3 dias. Vai lá e pode vacinar contra a aftosa. Pode vacinar. Tem que vacinar, até porque é obrigatório, né? Então você pode vacinar. Então tá bom. Mais alguma coisa para a fazendeirada? Os milhões de pecuaristas nos assistindo aí? Bom, primeiro boa temporada de confinamento. Uma boa temporada de confinamento. A gente tem aí um ano inteiro pela frente aí para produzir carne. E, claro, cada vez mais aí a gente procurar fazer a nossa carne ser levada para o mundo, né? Porque realmente aqui o Brasil é quem tem condição de produzir para o mundo todo. Grande Robert Carvalho, orgulho de toda a família. Obrigado, patrão. Obrigado, Mauro. Precisou do C também, você está aí né? Estamos por aí. Ou é só São Paulo, escritório? Ultimamente, eu vou ser bem sincero, eu tenho ficado muito no escritório, mas já estou mudando isso. Já estou mudando isso. Vai perder as coisas boas no campo, né? Não, a gente tá voltando aí para a lida. Pessoal, obrigado mais uma vez pela parceria, viu? Parceria bacana.